penúltimo componente do nosso tubo digestório, né, moçada, vai ser o intestino grosso. Ele tem lá 1,5 m de comprimento, então ele é bem mais curto do que o intestino delgado. E se divide naquelas 3 regiões, né? Seco, cólon e reto. Qual é o papel, gente, lá do intestino grosso? O intestino grosso, ele vai ter, basicamente, 2 funções. Número 1, absorção de substâncias inorgânicas, ou seja, o intestino delgado, ele absorveu material orgânico, né? Aminoácidos, monossacarídeos, nucleotídeos e etc. Sendo que é o intestino grosso que vai absorver água e sais minerais. Então, a principal região do nosso corpo, do intestino lá, que vai absorver água e sais minerais, é o intestino grosso. E uma vez que você absorveu água e sais minerais, o que resta, moçada, vão ser as fezes. Daí, formação de fezes é um outro papel do intestino grosso. O que é que as fezes elas vão ter? Basicamente, 2/3 das fezes diz respeito à celulose. Eu lembro para vocês que celulose simplesmente não pode ser digerido. Então, as fezes, exatamente, material que não pode ser digerido e, como tal, não pode ser absorvido. De boas, nesse caso lá, a gente tem celulose. E aproximadamente 1/3 diz respeito lá a bactérias. De onde é que vem essas bactérias? Da microbiota, né? Aquelas bactérias que habitam lá no intestino da gente, elas vão se multiplicando. Quer dizer que elas vão se multiplicando, se você deixar elas se multiplicando, uma hora você ia explodir de tanta bactéria. Daí, de vez em quando, você tem que chegar e eliminar algumas delas, né? Então, o excesso de bactérias, você vai eliminando lá nas fezes. Daí, mais ou menos, 2/3 do peso do cocô é celulose, 1/3 do peso do cocô, bactérias que você vai estar eliminando, né? Dentro dessas bactérias da microbiota, destaque todo especial para uma jovem chamada de Escherichia coli. Sendo, gente, que essa bactéria Escherichia coli, uma das principais bactérias lá do nosso intestino, da nossa microbiota, ela é muito utilizada como indicador de poluição para esgoto doméstico com o nome de coliformes fecais. Coliforme fecal não é sinônimo de cocô. Coliforme fecal são bactérias do cocô. Então, coliformes fecais não é o cocô em si, mas bactérias do cocô. E se você encontra coliformes fecais na água, é porque tem cocô. Isso quer dizer que a água está poluída por esgoto doméstico, né? Por esgoto onde você tem lá fezes humanas. Por isso que os coliformes fecais são muito importantes como indicadores de poluição por esgoto doméstico. Ô Landim, a Escherichia coli, ela causa algum problema? Hoje, gente, em grandes quantidades, ela pode causar diarreias. O que quer dizer que se você bebe água com coliformes fecais, você pode acabar tendo diarreia, né? Mas mais do que a diarreia, além da preocupação da Escherichia coli em si, os amiguinhos da Escherichia coli, né? Porque quando você defeca, junto com a Escherichia coli vem vários tipos de vírus, de bactérias e protozoários, e ovo de verme, né? Lombriga, esquistosomo, e ameba, e giardia, tem vários caras, né? Então, se você tem coliformes fecais, tem fezes, e pode ter também esses outros caras que são mais problemáticos do que a própria Escherichia coli. Daí, a gente usa como indicador de poluição. Então, você quer saber se a água da praia está apropriada para você tomar banho? Meça a quantidade de coliformes fecais. Quer saber se o bebedouro do colégio está apropriado para você beber água? Meça a quantidade de coliformes fecais. Se tiver muitos coliformes fecais na água da praia, se tiver muitos coliformes fecais na água do bebedouro, é porque está contaminado com esgoto doméstico, né? No caso lá da praia, alguém está jogando esgoto de maneira ilegal. No caso lá do bebedouro, talvez algum cano tenha vazado e está contaminando a água do bebedouro, ou seja, não está legal. Então, os coliformes fecais, basicamente, a Escherichia coli, nessa bactéria da microbiota, que ela é eliminada nas fezes, né? Então, ela funciona como indicador de poluição por esgoto doméstico. Último compartimento do sistema digestório, o ânus, né, gente? O ânus, exatamente, ele vai ser dotado de 2 anéis musculares, esfíncteres musculares, exatamente para poder
regular a defecação. Existe, moçada, o esfíncter anal interno. O esfíncter anal interno, ele é involuntário, você não controla ele. Quando o esfíncter anal interno relaxa, né, te dá aquela pressão, aquela vontade de ir no banheiro. E aí você vai ver se o momento é ou não apropriado lá para botar os meninos para nadar, né? Então você controla voluntariamente o esfíncter anal externo. Como o esfíncter anal externo é controlado voluntariamente, você vê lá o momento apropriado ou não de defecar, né? Então, 2 esfíncteres, 2 anéis musculares. O esfíncter anal interno de controle involuntário, se ele abre, dá vontade de ir no banheiro. E o esfíncter anal externo que você controla voluntariamente para ver o momento apropriado de você defecar. Então, ânus, claro, para regular o processo de defecação.